farinha e ovo. Exato, a receita tradicional. Básica. 100 gramas de farinha de trigo 00, que é aquele corte mais fino, mas se não tiver em casa, pode ser tipo um normal. Dá uma peneiradinha ali para ajudar. Perfeito. Vai ter o mesmo resultado. Aí você faz a medida, que é o seguinte, você falou 100 gramas de farinha... Para um ovo. Para um ovo. E você faz com o ovo inteiro. Exato, eu faço com o ovo inteiro. E a receita, geralmente, você pode usar semolina também, usar um quarto, um terço, depende da receita. De quão duro você quer o grão. Mas hoje a gente vai fazer só com farinha de trigo, que é mais fácil. Inclusive, essas 100 gramas ali é um pouquinho menos de uma xícara para quem está em casa, vai fazer também, não tem uma balança ou aquele copinho. Uma xícara um pouquinho... O ideal pode dividir o saco no meio, né? Exato. Meio quilo. Perfeito. E daí não tem erro. Aqui você tem 6 ovos, mas assim, 5 exato. ovos. Ou seja, meio quilo. Você pega o saco de farinha, divide assim no meio e daí você usa 5 ovos. E só para mostrar aqui pra galera, a gente faz como se fosse um vulcão ali com a farinha, deixa um buraco no meio para que a gente coloque o ovo e a gente vai aqui incorporando aos poucos com a ajuda de um garfo, né? Para esse vulcão não entrar em erupção, você vai mexendo bem devagarinho, que é para não voar a farinha em todo mundo. Exatamente. Né? E a gente vai aqui incorporando aos poucos. Mas, ó, vocês estão vendo que ela já tá... Olha a cor dela, que bonita. Exatamente, já tá ficando mais amarelada. Ela vai ficando mais amarelada por causa do açafrão da terra. Parece que colocou mais gema, né? Parece. Valoriza isso, né? Valoriza, cresce, né? Quer dizer, enriquece o prato, porque traz uma cor diferente. Uma coloração, né? E a gente sabe que a apresentação final, o jeito como o prato é levado ao cliente, faz toda a diferença. Exato, né? Toda a diferença. As duas primeiras relações que a pessoa tem com o prato é o visual e o aroma, né? Então... Exatamente. Azeite na panela? Azeite na panela. E o pomodoro a gente vai usar tanto para a receita do ovo al inferno, né? Com os ovos ali no pomodoro. E a gente vai usar para o ragu, que vai na lasanha também. Então a gente vai fazer já para os dois preparos. Perfeito. Então, tá bom aí? Azeitinho, tá bom. Aqui a gente tem umas 2 cebolas grandes bem picadinhas, ó. 2 cebolas picadas. Caramba! Né? Muita cebola. Não, o segredo de um bom molho de tomate para ele ficar adocicado é cebola e tempo de cozimento. E eu coloquei aqui um pouquinho de sal para ajudar a desidratar a cebola, para, né, os próprios sucos dela já vão ali caramelizando para a gente continuar com a receita. Que legal. Quando o Lourenço fala desidratar a cebola, quando você coloca o sal dessa forma, ela puxa a água. A cebola tem bastante água, então é como se fosse, para você entender, a carne. Quando a gente coloca o sal nela, passa o sabor e tira um pouco da água. Exatamente. Por isso você não pode fazer essas coisas muito antes. Ali você colocou alho. Aqui eu coloquei o alho, eu coloco depois, né, porque ele tá num corte menor e também porque ele queima um pouquinho mais rápido que a cebola. Vou colocar direto aqui, ó. Então você que está acompanhando a gente agora, um molho de tomate espetacular. Isso. Cebola, alho, aí na sequência, antes um pouquinho de azeite e daí você já põe o tomate. Exato. Aí o que a gente faz, Edu? A gente vem, dá uma apertadinha aqui nesses tomates para eles irem soltando aquela, né, os sucos, todos os sabores. E ela ficou descansando aí uns bons 30 minutinhos. E quanto mais você deixar descansando, mais maleável, mais fácil de mexer ela vai ficar, né? Macia, assim, para trabalhar. Aí, aqui, você vai passando no cilindro. No cilindro. Exato. A gente tem aqui o cilindro, né, que é essa pecinha aqui para ajudar a abrir massa. Não precisa nem ser só massa italiana, né? Pode ser qualquer outra massa. Mas se você não tiver em casa, você pode usar ou rolo de pizza ou qualquer objeto cilíndrico que você tiver. Até uma garrafa. Uma garrafa de azeite. Não vai comprar uma garrafa de ping e falar, não, comprei para usar de cilindro e tal. 9 da manhã, 10 da manhã, tá cedo, calma. Aguenta aí, brasileiro. Aguenta aí, meu Brasil. O que é interessante aqui? Mesmo que você consiga passar num grau mais fininho, você começar passando num grau um pouquinho maior e diminuindo de passagem em passagem. Isso dá maciez à massa também, né? Exatamente. Inclusive, né, quando você faz uma massa, ela não ficou tão boa, ficou meio quebradiça, você pode dobrar uma vez que você já passou e passar de novo que ela já vai meio que, né? Ela vai voltar. Como a gente vai montar a lasanha ali num pratinho individual que vai pro forno... Redondo? Exato. Eu vou cortar aqui... Você quer que eu... palmo. Você quer que eu coloque aqui do lado para você ver o tamanho dela? Ó, vamos ver se eu cortei direito. Talvez... Você é craque, meu. E outra coisa, o artesanal é muito legal. Cortou direitinho. Ó.
Você vai colocar aqui, certo? Exatamente. Perfeito. E se você não tiver um pratinho desse... Perdão, Lucas, se você não tiver um pratinho desse individual, você pode fazer no Pirex, pode fazer numa assadeira. Se tiver, que possa ir ao forno. Exatamente. Cenoura. A gente vai fritar a cenoura bem picadinha. Tem uma cenoura, mais ou menos. Exato. Uma cenoura, o salsão. Isso que a gente está fazendo chama, né, no termo certo italiano, chama sofrito, que é basicamente a base ali de legumes bem fritinhos, né, bem dourados, que vai dar sabor ali nas carnes que a gente vai fritar depois. Aqui faz a diferença você fazer desse jeito, né, Lourenço? Porque você fritando muda a textura daquilo que você vai fazer, ao invés de só cozinhar e passar o sabor pro molho, né? Exatamente. Olha que legal, porque o fígado, muitas vezes você fala, o fígado é duro, tal, desse jeito. Você não percebe. Fígado, né, ele é duro se você... Fizer ele inteiro. Exato. E mesmo se você fizer ele inteiro, se você fizer ele ali direitinho, tal, não cozinhar muito, ele vai ficar macio, vai ficar sensacional. A textura, né, Lourenço? Esse truque é muito bacana, ó. A carne de porco que você tiver ou você arrumar, você pode usar. O importante é ter um pouquinho de gordura, tá? Pra gente, né, reverter essa gordura em sabor, que vai ser muito importante pro ragu, tá? Aqui, por exemplo, em volume, você colocou mais ou menos 1,5 xícaras de cada uma, 2 xícaras mais ou menos. A linguiça sem a pele. Exato. Você tem algum preconceito se quem tiver a facilidade de usar a carne moída, pode ser? Não. A carne moída de porco? Pode usar, ser? que eu faço. Eu costumo colocar a carne aqui nos pedacinhos e como ela está numa temperatura ambiente que está um pouco fria, a gente espera ela só perder um pouco desse calor, dessa temperatura aqui, ganhar a temperatura, para depois a gente mexer. Porque se a gente jogar agora, essa água que está evaporando aqui vai para ela. Vai para a panela e não fica muito bom. E agora a gente vai vir, ó, Edu, e pegar parte desse molho. Parte desse molho, ó. Vamos ver se tá bom, te dar uma mexidinha, porque o que sobrar aqui, a gente vai Olha que delícia. O óvalo purgatório. Então, aqui, ó, o alecrim a gente já pode apoiar aqui, que a gente já vai tirar. Porque ele já deu sabor. Exato. Então você tira o alecrim e tira... O louro também. O louro. É tipo aquilo mesmo. Engoliu água do mar. Aquela velha memória ali do caldo que você toma. Luquinhas, olha que delícia. Você tá... Vou desligar o bacon ali, tá, Lourenço? Pode desligar. Que a massa, né, tá mais macia, mas... Não se preocupe. A gente vem, joga nessa água, né, com gelo aqui. Olha que linda. Essa massa... E a gente já dá uma... Se você estiver fazendo pela primeira vez ou estiver fazendo a massa quebrar, não tem problema. Você junta ela, porque ela vai ficar embaixo. Né? Exato. Não desperdiça nada. Se a massa quebrar, cortar, não tem problema. Não, você vai cobrir. Aí o que a gente faz? A gente vai colocar uma base aqui de molho, né? E é, né, aquela construção ali, como se fosse a brincadeira das massinhas da criança. Então, molho, vamos colocar um pouquinho de bechamel, tá? E aqui essa mistura a gente chama de pasta chatti, né? Aí Bechamel em cima. Perfeito. A gente dá uma mini misturadinha, tá? A gente vem com parmesão. Parmesão. E é o que o Lucas perguntou, né? Claro que as receitas, quando mudam de país, elas, né, sofrem algumas influências. E aqui a gente costuma muito comer a lasanha com presunto, mas a gente coloca aqui no bechamel, depois de usar para lasanha, que é o molho do fettuccine pappardelle, mistura dos dois. Parmesão. Queijo. Ó que caprichada. Você tá vendo uma lasanha espetacular, ó. E se for fazer no Pirex é a mesma coisa, só que, né? Porção maior. Exatamente. E a dobrinha, isso do artesanal é muito legal. Quando você vai num restaurante, você vê a dobrinha, ou na sua casa, quando você faz essas orelhinhas, por exemplo, é muito bacana. Você vai falar, pô, mas pode picar mais? É legal isso. O artesanal é assim. E vai ficar crocante. Vai ficar crocante. Posso... Pode colocar, que a gente vai fazendo a mistura junto. Essa já é a última ou não? Temos mais algumas, acho que uma camada já é o suficiente, né? Perfeito. Aí a gente vem, mandar. Mistura bastante aqui, ó. A gente vem com parmesão. E antes de colocar a última camada, Edu, eu vou pegar aqui A gente usou toda a manteiga? Eu acho que usou. Usou. Então a gente pode fazer com o azeite também, mas uma dica para quem tá fazendo em casa é colocar um pouquinho de manteiga nessas bordas, porque a manteiga vai derreter ali e não vai deixar queimar muito.
Então a gente perfeito. vem aqui um pouquinho de azeite, ó. Ou o azeite ou a manteiga. Exato. Perfeito. E você Coloca- prefere qual, Lorenzo? Azeite Nesse ou manteiga? caso, no geral, eu prefiro o azeite, né? Como um bom italiano, né? Eu prefiro o azeite. Mas, para esse caso, a manteiga ela é um pouquinho melhor, porque o azeite, querendo ou não, ele tem um sabor um pouquinho mais amargo, né? A manteiga mais neutra. Entendi. Aí, a última camada, a gente vem com molho. Olha que Bastante, né? Pra ficar bem gratinadinho. Claro que vai depender do queijo. Aqui, a massa está pronta, todos os ingredientes estão prontos. A gente pode colocar no forno e no finalzinho, a gente pode colocar 5 minutinhos no forno para Exato. gratinar. O que faltar, a gente dá Perfeito. o gratinator. Gratinator, né? É. Tá joia aí? Joia, a gente vem com parmesãozinho pra Olha que finalizar. receita ó. maravilhosa. Vai lá. Olha a lasanha. Bonito, hein? Meu Deus do céu. Olha, se fosse contadinho no relógio, tudo programadinho, não ia dar tão certo. Lourenço, ó, quero demais agradecer a tua presença aqui. Você é um craque.